Olá, nós estamos aqui com mais um Investor Talks, aquele papo inteligente que te ajuda a prosperar. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Rodrigo Hidalgo, que é autor desse livro sensacional, Investimentos, Ensinamentos, né? Ele vai falar sobre investimentos, mas primeiro e o mais interessante desse livro, o Rodrigo fala sobre ensinamentos, justamente para serem aplicados em investimentos modernos. Rodrigo Hidalgo, que é economista, Rodrigo Hidalgo, que é pensador, é um filósofo moderno, tem um olhar bastante peculiar para os nossos tempos e, inclusive, para o futuro, para o que vem a partir daí. Rodrigo, é um prazer estar com você aqui nessa noite. É um prazer ter recebido aqui o seu livro autografado. Eu gosto demais desse livro, gente, porque ele realmente é uma abordagem inusitada para investimentos, né? Eu sempre tive essa vontade de escrever. Eu queria escrever alguma coisa, mas ficava... como você colocou, tem muita coisa já sobre investimentos, tem muita coisa. E eu fiquei pensando como é que eu poderia agregar. E eu gosto muito dessa parte de filosofia, de ensinamentos antigos. E a gente conversa, né, Prof, bastante sobre isso, que o ser humano evoluiu muito. Tá aí tecnologia, inteligência artificial, mas a gente é igual ao que a gente era há milhares de anos atrás. E ensinamentos, a base está lá mesmo. A base está lá. Então tem ensinamentos antigos que servem muito para hoje e são muito valiosos. E no investimento, o bom senso é super importante, né? E esses ensinamentos antigos vêm carregados de muito bom senso e muita observação. Então foi isso, foi vontade de resgatar coisas antigas e trazer para esse universo de investimentos. Eu sei porque ele conheço bem, sou seu amigo, nós conversamos bastante, tenho o privilégio de poder trocar bastantes ideias com você sobre muitos assuntos da vida e do mundo. E eu sei que você busca referências em diferentes fontes de sabedoria e gosta de fazer o cruzamento dessas referências. Sim. Como é que foi isso na criação de ensinamentos antigos para investimentos modernos? Isso foi bem legal. Eu penso bastante disso, né? E em uma dessas nossas conversas, que eu chamo de janela do conhecimento, parece que as coisas são meio esquecidas com o tempo, né, Prof? Então, à medida que o tempo vai passando, problemas que já foram discutidos, eles desaparecem e surgem como novos. E aí, você resgatando filosofia antiga, você vê que esses problemas já eram discutidos anteriormente. A própria, recentemente, a gente falava da filosofia da ciência e do problema da ética. Você imagina que um robô com inteligência artificial matasse pessoas, né? De quem é a culpa, né? Esse problema é aristotélico. Ele já era discutido sobre as máquinas, de quem é a responsabilidade. E até hoje parece que é uma coisa nova agora, né? Surgiu a inteligência artificial. Nossa, mas de quem é a responsabilidade? Esse assunto já é discutido há muito tempo. Polarização política é um assunto muito discutido. O Dostoiévski tem livros que falam disso, 1870 e pouco, discutido a polarização política, né? E parece que é uma coisa que surgiu. Nossa, como o mundo piorou. E, na verdade, o mundo vem melhorando muito. Só que o mundo não melhora, não é um movimento discreto, né? É um contínuo. Então, o racismo, infelizmente, ele não acaba de um dia para a noite, ele vem acabando. Então, a gente tem que perceber que as coisas estão melhorando. Isso impacta o universo dos investimentos também, esse movimento, certo? Muito, porque o assunto se renova, né? E a gente passou agora, recentemente, por um boom, né, de educação financeira. Sim. Né? E outro ponto importante, né, a história de você estar envolvido, a história do skin in the game, né? Então, a pessoa que fala sobre investimentos, ela não está envolvida no investimento, é perigoso para o investidor que escuta. Enfim, problemas que já foram lidados na antiguidade também e agora renovam. E eu sempre faço uma brincadeira, né, que a gente está não é uma brincadeira, mas um pensamento. A gente está numa época de inteligência artificial, vivendo o problema de Protágoras, né? Que é o homem como medida de todas as coisas. A gente continua relativizando tudo a partir da nossa visão e é isso que gera polarização e tudo. E nos investimentos é muito isso, né? Então a gente tem que ser em bom senso. Então não é um livro que tem fórmulas, nem compre isso nem aquilo. Sim. Mas é um arcabouço de ideias, um jeito de pensar. Quem vê ensinamentos antigos para investimentos modernos, logo pela capa já percebe que é uma obra diferenciada, né? Uma obra que vai ter uma abordagem provocativa num sentido que você não está esperando. E aí a gente folheando aqui o índice, é muito interessante, porque
Eu digo que tem livros que têm índices deliciosos, né? Já pelo índice e esse é o deles, né? Porque tem uma proposta aqui de raciocínios assim muito fora da caixa. Por exemplo, aqui, olha, o ser e a busca da felicidade. Bom, tudo bem, a gente sabe que tem alguma correlação entre estar bem resolvido nos investimentos e a felicidade. Mas como é que você apresenta essa correlação para a gente aqui, Rodrigo, nesse livro? Isso é super interessante, né? Eu sempre vejo o dinheiro como uma energia. E o negócio tem que circular. E a gente guardar o dinheiro, ele não é um objetivo intrínseco. Você ter o dinheiro é extrínseco. Você quer ter o dinheiro para alguma coisa. Sim. E essa alguma coisa tem que ter propósito, porque se ela não tem propósito, ela é um dinheiro vazio, uma energia desperdiçada. Então é mais isso, para a gente não ter a busca pela felicidade através do dinheiro, mas a felicidade pela busca. A gente estar feliz em buscar o propósito, né? Então eu acho que esse acho perigosa essa frase, a busca da felicidade é muito mais a felicidade na busca. É possível encontrar a felicidade dos investimentos? É possível, Rodrigo? Porque você tem muita gente que fala assim, meu Deus, investimento é muito complicado, e esse mercado, que uma hora está para um lado, outra hora está para o outro, e a bolsa dispara, e o dólar aquilo e tal. Então, às vezes a gente fica com uma sensação de intranquilidade, que esse é um universo necessariamente intranquilo. É possível combater isso? Dá para ser bem resolvido e para ter uma vida pacífica nos seus investimentos? Eu acho que sim, eu faço uma outra analogia, uma sala escura, né? Você entra, você fica ansioso porque você não está enxergando. Sim. E quando acende a luz, você se acalma porque você está vendo, tem um banco ali, não vou dar uma topada, a sala acaba aqui. Mas quando a gente está no escuro, a gente acha que o Jason está atrás da porta, né? Verdade. E a ansiedade vem da falta de conhecimento. Então conhecer sobre investimentos é importante. Até tem uma coisa interessante que logo começa o livro, que tem a fórmula da prosperidade, né? Sim. E aí eu fiz uma brincadeira com a fórmula do valor futuro dos investimentos da matemática financeira. Sim. Trazendo um pouco para essa ideia um pouco mais filosófica e prática, né? Então, o valor futuro, que é a prosperidade, que o Prof tanto defende, tão bem defende, né? Inclusive aqui, olha, com a fórmula aqui, né? Exato. Tem estampada de maneira muito clara aí para todos nós aprendermos. Isso é bem interessante, porque o valor futuro de um investimento é aquela coisa de um valor investido agora com um retorno no tempo, né? Então ele é potencializado pelo tempo e aí eu sempre penso que o valor presente que você tem de dinheiro é a sua humildade, né? O quanto você consegue abrir mão do futuro pelo presente. Quanto você deixa de gastar à toa para ter aquele dinheiro em mãos, né? Então isso precisa de humildade, precisa de propósito. E aí a taxa de retorno que todo mundo busca nos investimentos do mercado financeiro, eu chamo de sabedoria, né? Tem um pouco de tranquilidade, de paz. E isso tudo é exposto ao tempo, que é a disciplina. Então se você pensar, a prosperidade é uma humildade vezes uma sabedoria elevada à disciplina. Então, se você tiver humildade atrelada com sabedoria e disciplinado no tempo, você vai ser próspero. E essa matemática fala e a vida fala, né? Quando você acredita que um bom banker de investimentos, um banker que esteja disposto ali a entender a vida financeira do seu cliente, os desafios, problemas eventualmente e tal, o quanto um banker desse consegue, de fato, na tua opinião, auxiliar as pessoas na busca dessa sabedoria que vai trazer essa mistura de paz com prosperidade nos investimentos? Acho que muito, acho que é um ótimo ponto, assim, um bom banqueiro, um especialista de investimentos que está te acompanhando, ele passa tranquilidade e entende e faz você focar no que é importante, né? Sim. Você tem sua vida para tocar, você tem tua família e a gente é bombardeado por oportunidades, né? Uhum. E aí fica com aquela história lá do fear of missing out, né? Parece que tem tanta coisa acontecendo que a gente está perdendo e na verdade não é assim. Uhum. As coisas são muito mais simples do que parecem. E ter alguém que te guia, tanto para fazer quanto para não fazer, que é tão importante quanto, é fundamental ter um especialista que você confia, acho que essa é a palavra, alguém que você confia, que entenda do mercado e conheça você, como o Prof sempre fala, né? Você fala aqui em lifestyle investments, né?
investimentos focados no estilo de vida. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Isso é super importante, porque o investimento, ele não é um fim, não é extrínseco, como a gente falou. O investimento é um meio para alguma coisa. Então tem que estar muito atrelado ao teu lifestyle. Então não adianta você querer comprar bolsa ou ficar comparando teu investimento com o CDI se teu objetivo é mandar seu filho estudar nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então você precisa de dólar, você precisa se proteger da variação cambial, porque você tem um objetivo ali na frente de levar o seu filho para estudar. Então não precisa ver o CDI. Então os instrumentos, eles são meios, né? Então você quer pregar um quadro na parede, exemplo famoso, né? Você não precisa de uma árvore, você precisa de um prego, você precisa de um martelo. Os investimentos também. Se você quer alguma coisa, você precisa dos investimentos que proporcionem esse objetivo final. Então o lifestyle é isso, os investimentos em função da sua vida. Olha aqui, ó, filosofando sobre o papel do tempo. Sabe que o tempo tem um papel crucial na vida da gente de ponta a ponta. Mas também nos investimentos, né, Rodrigo? De que forma? Sim, isso aí é uma coisa que eu ficava pensando muito, agora menos, mas antes eu pensava muito, inclusive até tem essa parte. Que o tempo ele é muito interessante, né? A gente tem essa noção de que as coisas passam, que vão para o futuro, mas é interessante pensar que ele é só mais provável de ir para frente do que para trás. Por isso que ele vai para frente. É meio bizarro isso, né? E tem a ver com calor na física lá, então as moléculas se movem. É mais provável que uma molécula que está se movimentando muito, está agitada, bata em outra do que uma molécula que está parada bata em outra, né? Por isso que o tempo, a flecha do tempo tem a direção para o futuro, né? Isso move nossa vida. Só que o ponto interessante disso é que a gente não consegue se perceber no futuro. Talvez até por essa questão que talvez a gente entenda inconscientemente que o futuro, o eu nosso no futuro é quase um estranho, né? E é uma pessoa estranha. Até, eu acho que no Netflix tem uma série interessante que diz exatamente sobre isso. Então, a gente no futuro, guardar dinheiro é quase dar dinheiro para um estranho. Então, é por isso que é tão difícil guardar dinheiro. E tem o termo usado para isso, é o desconto hiperbólico. A gente não consegue entender o valor do dinheiro no tempo. Você fala sobre meditação aqui no livro também, Sim. né? O que meditação tem a ver com os investimentos? E que tipo de meditação, né? O que eu acho interessante é que você até aproveita para esclarecer, né, o que pode ser a boa meditação, a meditação que produz aqueles efeitos que a gente sabe que a gente quer ter através da meditação, mas às vezes a gente estiliza a meditação, né? Acha que tem que ir para alguma montanha idílica, onde a gente esteja ouvindo só os passarinhos e tal. E você traz uma outra visão para a gente. Fala um pouquinho sobre isso. A gente falava, né, prof, também numa das nossas conversas aí. Para quem quer paz, a melhor coisa que pode vir para você é a guerra. Porque se você pede por coragem, o medo tem que bater na tua porta, né? E a meditação é a mesma coisa. Então, ela é um treinamento para tranquilidade. Então, você não pode meditar num ambiente tranquilo, porque aí você está se preparando justamente para o oposto. Então, muito monge budista, e essa meditação que eu cito aí é uma meditação, é a meditação Zen japonesa, Certo. que em chinês é a meditação Tsan, mas é o Zen japonês, que é uma meditação super desconfortável, porque você tem que ficar concentrado em você no meio da confusão e tentar se manter ancorado na tua respiração. E a gente sempre fala assim, para deixar os pensamentos passarem e a gente não embarcar no pensamento. Porque às vezes você está meditando, pensando que você está meditando, é uma briga, porque tua cabeça fica tentando escapar, né? Vem um monte de pensamento, tem que pagar o boleto amanhã, tem que ir no mercado, tem que pegar meu filho. E quando passa um tempo, quando você vê, você já está lá no mercado com o carrinho andando, fazendo compra. E aí você pensa, você fala, opa, deixa eu voltar aqui. Então esse exercício de se perder e voltar, isso é meditação. É um exercício contínuo de se perder e se achar até que você consiga não se perder mais. Esse é o treinamento. E se mostra cientificamente bastante eficaz, assim, porque meditadores muito experientes têm alteração das ondas cerebrais. Então elas mudam às vezes quando a gente fica meio sonolento e vai entrando em alfa ali, que é aquela quase dormindo que a gente está, em estudos mostram que o cérebro de uma pessoa que medita com muita frequência, ela tem ondas diferentes, delta,
que são o estado do cérebro que possibilita a maior conexão de sinapses. Perfeito. Então é o momento que você tem aquela luz, e aquela ideia de a luzinha em cima da cabeça onde você teve uma ideia, essa é a iluminação. Quando você tem conexões neuronais e você aprende algo novo. Isso é a iluminação do Buda, isso é o Eureka, né? E a meditação permite isso. O que eu estou entendendo dessa aula, a parte de meditação que você está nos dando aqui, é que esse ambiente todo muito agitado de mercado que a gente tem tido nos últimos tempos, ele pode ser um ambiente produtivo para o investidor meditador, é isso? Com certeza. É o lugar para treinar. E é bom ponto, né, Prof? A gente está vendo agora, né, o contexto dólar 6,20, taxas que a gente nunca viu, IPCA mais 8,20, coisas que... E aí, o que traz? Traz aquela super ansiedade, a sala escura. Sim. Esse é o momento de ter paz. Então, você quer ser um bom investidor, você precisa de momentos como esse para que você consiga se retrair a hora que tem que retrair. E para isso você precisa de tranquilidade. E tranquilidade não é querer ficar tranquilo, é estar tranquilo, né? E aí, eu estou imaginando aqui que é bastante útil, pode ser bastante útil nesses momentos, ter lá o seu mestre zen, vamos dizer assim. De certa forma, a gente poderia encarar um bom banqueiro como alguém ali que está colocado para o investidor meditador como um mestre zen, certo? É isso aí. Vai fazer alguma coisa, o mestre banqueiro, calma, amigo. É isso. Excelente, muito bom. Olha, eu tenho certeza, você que está nos assistindo, assim como eu, poderia ficar horas conversando com o Rodrigo, como de fato eu já tive o privilégio algumas vezes de fazer isso, e a única coisa que acontece é que a gente sai com um gostinho de quero mais. Mas a nossa entrevista está chegando aqui ao fim. Rodrigo, uma última provocação aqui do índice do seu livro, esse livro, o Ensinamentos Antigos para Investimentos Modernos, tá? Não amaldiçoe o demônio que lhe estendeu a mão. Fala um pouquinho pra gente disso. Eu adoro esse capítulo aí. Na verdade, eu queria que o livro chamasse assim. Certo. Só que a editora não deixou. Mas a ideia, eu acho que é sempre a mesma ideia, né? Então eu dou um exemplo no livro, que às vezes você vai pegar uma panela quente e você se queima. E aí você xinga a panela. Certo. E aí você está amaldiçoando a panela. Só que a panela só está lá te ajudando, ela está te estendendo a mão. Então a culpa não é da panela. A culpa é sua. Então a culpa é sempre nossa. E isso é muito libertador. Porque a gente vive mais leve e melhora. E senão a gente passa a vida botando a culpa em outros, amaldiçoando outros por erros nossos, e a gente perde a chance de crescer. Então esse capítulo é sobre isso. Mais uma que eu aprendi para a vida, hein? Conversei aqui no nosso Investor Talks com Rodrigo Hidalgo, economista, pensador, autor de ensinamentos antigos para investimentos modernos. Eu prometo a você que se você quer ler um livro extremamente útil do ponto de vista técnico para você como investidor, e ainda assim que te traga uma visão completamente diferente do que você havia imaginado, mas muito útil e muito aplicada, leia esse livro, Ensinamentos Antigos, Ensinamentos Clássicos, Milenares, Basilares, Fundamentais para Investimentos Modernos. Eu estou lendo o Rodrigo Hidalgo. Rodrigo, é sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação conversar com você. Espero que tenhamos essa oportunidade muitas outras vezes aqui nos nossos Investor Talks, aquele papo inteligente que você sabe ajuda você a prosperar.